Então, o que é uma potência? Coloquei aqui alguns exemplos. Olha só esse primeiro exemplo aqui. 4 ao quadrado. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. 4 ao quadrado, eu vou fazer 4 vezes 4. Ou seja, esse número aqui de cima, que eu chamo de expoente, ele está me mandando quantas vezes eu tenho que repetir o número de baixo, que se chama base. Tá? Então, o número de baixo é base e o de cima, pequenininho, é expoente. Então, aqui tá 4 ao quadrado é a mesma coisa que fazer 4 vezes 4, que dá 16. Outro exemplo aqui, ó, 3 na quarta. 3 é a base, 4 é o expoente. Como é que eu resolvo isso? Eu vou repetir o 3, que é a base, 4 vezes, que é o que o expoente tá mandando ali, ó. Repetir o 3 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, resolvendo isso daqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 5 na terceira. A base é 5, o expoente é 3. Como que eu resolvo isso? Eu vou repetir o número 5 3 vezes. A base, eu repito quantas vezes o expoente está mandando. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Eu não enxergo o meu cursor, tá aqui. Esse daqui, ó. Raiz de 6 na 1, o expoente 1. Ou seja, eu vou repetir a raiz de 6 uma única vez. Né? O expoente 1 quer dizer que eu repito ela uma única vez, tá? Eu posso deixar assim, ou ainda posso transformar em expoente fracionário. O expoente aqui seria a raiz, tá? 6 elevado na raiz. Toda raiz quadrada eu posso escrever na forma de fração, onde o 1 está aqui dentro, porque o 6 não está elevado a número nenhum, então é como se fosse o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, da potência, da divisão. E aqui, como é uma raiz quadrada, quer dizer que o índice é 2, mesmo que não apareça. Tá? Se não aparece índice, é porque é raiz quadrada, o índice é 2. Então, esse 1 aqui do numerador é o número de dentro da raiz, e o 2, que está no denominador, é o índice da raiz, tá? Então, 6 na 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 6. Isso daqui é uma igualdade, quer dizer que é a mesma coisa, tá? Raiz quadrada de 6 não dá exato, né? Então, não vou resolver, vou deixar assim mesmo. 1/2 na quinta. Quer dizer que eu tenho que fazer 1/2 vezes 1/2, 5 vezes. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí, como é que eu resolvo isso? Multiplicação de fração. Eu faço o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Aqui embaixo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32. Então, 1/2 na quinta é a mesma coisa que 1/32. 2,4 ao quadrado. Então, eu vou fazer, a base é uma fração, né? Então, eu tenho que fazer, ops, nossa. Onde é que meu cursor estava? 2,4 vezes 2,4. Aí, vamos relembrar um pouquinho como é que eu faço quando eu tenho vírgula, né? Como é que eu resolvo? 2,4 vezes 2,4. Poderia jogar na calculadora também, né? Mas, como vocês estão se preparando também para o Enem, né? Apesar de estar no primeiro ano, tem que começar a se preparar para o Enem já, né? Então, vamos fazer assim à mão mesmo.
Eu faço 4 vezes 4, que dá 16, vai 1. 4 vezes 2, que dá 8, mais esse 1 aqui em cima é 9. Hashtag aqui na última casinha. Agora vamos para o 2. 2 vezes 4 dá 8. E 2 vezes 2 dá 4. Agora eu vou somar. 6, 17, vai 1, 5. Agora eu vou contar quantas casinhas depois da vírgula. Nesse daqui eu tenho uma casinha depois da vírgula, e nesse daqui eu tenho uma casinha depois da vírgula. Ou seja, somando eu tenho 2 casinhas depois da vírgula. Então minha vírgula vai aqui, ó, vai ficar 2 casinhas depois da vírgula. Ai, cadê meu cursor? Eu perco meu cursor aqui. 5,76. Essa é a resposta, tá? Potência é isso então, tá? Eu vou ter um expoente, uma base, o expoente manda quantas vezes eu tenho que repetir a minha base e multiplicar ela por ela mesma, tá? Agora a gente vai ver algumas propriedades da potência, que são muito importantes e que a gente usa muito nas funções exponenciais. Aqui eu tenho algumas, ó. Acho que eu tenho todas aqui. Então, essa aqui a gente já viu, ó, b ao quadrado, né? B elevado na potência n. Eu repito b n vezes, né? B ao quadrado, repete o b 2 vezes. B na terceira, repete o b 3 vezes. B na zero é 1. Qualquer número elevado ao expoente zero é 1, tá? Isso daqui é uma regra que vocês têm que saber decorar e salteado, tá? Qualquer valor, qualquer base no expoente zero vai dar sempre, sempre, sempre 1. Agora vamos ver aqui propriedade por propriedade, tá? Essa primeira, ó. Quando eu tenho 2 números iguais, né? Aqui, ó, a base é igual, ó, B e B. Então, quando as minhas bases são iguais e os expoentes são diferentes, e tá assim multiplicando, ó, multiplicação de bases iguais, eu repito a base uma única vez e posso somar os expoentes. Como nesse exemplo aqui, ó. 4 ao quadrado vezes 4 na terceira. Então, as bases são iguais, ó. 4 é igual a 4. Então, eu repito a base uma única vez e vou somar os expoentes. Somo 2 mais 3, tá? Esse 2 daqui e esse 3 daqui. Então, 4 na 2 mais 3 vai ficar 4 na sexta. Opa, na quinta. 2 mais 3 é 5. Então, 4 no expoente 5. Essa daqui que é a minha resposta. Não vou resolver aqui, tá? A ideia aqui é só aplicar a propriedade, tá? Vou deixar assim, 4 na 5. Essa segunda propriedade aqui, ó. Quando os meus... Ah, tá. Peraí, que tem mais um exemplo dessa de cima aqui, ó. A base é igual, ó. 7. Cadê meu cursor? Tá aqui embaixo. 7 vezes 7 vezes 7. Ou seja, eu repito 7 uma única vez e vou somar meus expoentes. 3 mais 2 mais 4. Então, vai ficar 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 7 elevado no expoente 9. Agora, vamos ver essa outra propriedade aqui, que diz que quando eu tenho uma potência de potência, eu posso multiplicar elas, tá? É este exemplo aqui, ó. Eu tenho 9 ao quadrado. Na quarta, eu tenho 2 expoentes, o 2 e o 4. Então, eu posso multiplicar esses expoentes. 2 vezes 4 é 8. Então, eu posso reescrever isso como 9 na oitava, tá? Isso é a mesma coisa. Eu escrever 9 ao quadrado na quarta ou 9 na oitava é o mesmo resultado, vai dar o mesmo valor. 5 na sexta dividido por 5 ao quadrado. Aqui eu tenho bases iguais também, ó. 5 e 5. Então, eu repito a base, só que eu tenho uma divisão, tá? Isso daqui é uma divisão. Então, quando os números estão dividindo, eu diminuo os expoentes. Então, vai ficar 6 menos 2.
6 menos 2 é 4. Então, está multiplicando soma os expoentes, está dividindo, diminui os expoentes, tá? Multiplicação, soma, divisão, subtração. Claro que a base sempre tem que estar igual para aplicar essa propriedade. Essa outra propriedade aqui, eu tenho os expoentes iguais, as bases estão diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, eu posso juntar essas bases num único parênteses e escrever só um expoente. Ó, 2 na terceira vezes 8 na terceira é a mesma coisa que 2 vezes 8 na terceira. Tá? Se eu resolvesse essa parte do lado esquerdo da igualdade e resolvesse essa parte do lado direito da igualdade, o resultado é o mesmo, tá? É a mesma coisa. Aqui mais uma divisão, ó. Só que aqui eu tenho as minhas bases diferentes. Então, o que eu posso fazer? Os expoentes é que são iguais. Eu posso juntar num único parênteses, ó. 3 décimos, 3 dividido por 10 na 4. É a mesma coisa que escrever 3 na quarta dividido por 10 na 4. Tá? Eu junto num único parênteses para escrever um único expoente. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Ó, essa daqui a gente já fez, né? Que é... Eu tenho o expoente igual com as bases diferentes, eu posso juntar num único parênteses e escrever uma única vez a minha base, em vez de escrever assim separado. Essa propriedade aqui, ó, quando o meu expoente é negativo. Vamos fazer um exemplo numérico. Quando o expoente é negativo, eu posso inverter a minha fração. Por exemplo, se eu tenho 2 na menos 1. 2 na menos 1, eu posso escrever como 1 meio. Aí, eu inverti a minha fração. Ah, mas que fração? O 2 não é fração, mas todo número tem um 1 aqui embaixo, ó, mesmo que ele não apareça, tá? Então, para tirar esse sinal de negativo do expoente, eu inverti minha base. O número que estava embaixo foi para cima e o número que estava em cima foi para baixo. E elevado no expoente 1, todo número está, não precisa nem aparecer, né? 1 meio na 1 é 1 meio. Outro exemplo, deixa eu pegar outra cor aqui. 5 na menos 2, tá? Então, vou inverter o número 5 para tirar o expoente negativo, ou seja, vai ficar 1/5. Só que continua ao quadrado, tá? 1/5 ao quadrado é a mesma coisa que 1/25. Outro exemplo, deixa eu ver, 3/4. 3/4 elevado na menos 2. Para tirar o expoente negativo, eu inverto a fração. O número que estava embaixo vai para cima e o número que estava em cima vai para baixo. Só que continuou o quadrado, tá? A inversão da fração é só para tirar o sinal de negativo do expoente. Mas ainda está ao quadrado, então eu tenho que fazer 4 vezes 4 e 3 vezes 3, tá? Essa última propriedade aqui, por exemplo, 4 na 1 meio. Eu posso transformar esse 1 meio em raiz quadrada. Continuo com a base 4. O 1, que é o numerador da minha fração, vai ficar aqui dentro. E o 2, que é o índice da minha raiz, fica aqui, ó, né? Só que raiz quadrada, eu não preciso escrever o índice 2 e o expoente 1, né? É a mesma coisa, ó, 1 meio, e não colocar 1 meio, ainda assim é raiz quadrada. E raiz quadrada de 4 é 2. Outro exemplo, vamos ver, deixa eu ver, 8 na 1/3. Então, o 1 fica dentro da raiz, e o 3 é o índice da raiz. Então, aqui não é a raiz quadrada, é a raiz cúbica. Aí o índice tem que aparecer. Esse 3 tem que aparecer, porque se não aparecer, fica a raiz quadrada. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? É o 2, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê?
Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Não é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Então, raiz cúbica de 8 é 2. Outro exemplo. Vamos ver. Sei lá. 3 na 2/5. Então, a base é 3. O número de cima da fração é o expoente, que vai ficar dentro da raiz. E aqui é a raiz quinta, porque o denominador é 5. Tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado, raiz quinta de 3 ao quadrado, que eu posso escrever ainda como raiz quinta de 9. Tá? É a mesma coisa. Não vai dar um número exato, então eu posso deixar assim mesmo. Raiz quinta de 9. 2 elevado na 2/3. Eu posso transformar esse 2/3 numa raiz. Como? O número de cima, eu vou manter ele como expoente do 2. E o número de baixo da minha fração, que é esse 3 aqui, vai ficar como índice da minha raiz. Vai ficar para fora da raiz, tá? Sempre o de cima dentro e o de baixo fora, tá? Sempre assim. Em cima dentro, de baixo fora. Então, fica 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado, que eu ainda posso escrever como raiz cúbica de 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, né? Então, ficaria assim. O contrário eu também posso fazer. Por exemplo, se eu tivesse aqui raiz quarta de 8. Tá? Como é que eu poderia escrever isso daqui num expoente fracionário? O número que está dentro da minha raiz, aqui no caso não tem nenhum número, então é 1. Então ficaria 8 elevado na 1 dividido por 4. Por quê? Porque 4 é o índice da raiz. Então sempre o índice da raiz vai ser o meu denominador, a parte de baixo da minha fração, e o numerador, que é a parte de cima da minha fração, vai ser aqui o expoente, tá com 8. Esse 8, se eu deixar só assim, vai estar certo, tá? Apliquei a propriedade e tá certinho. Mas eu ainda posso fatorar esse 8. Ó, se eu escrever 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 2, que dá 1. Então, eu posso escrever esse 8 como sendo 2 na terceira. Eu ainda poderia escrever assim, 2 na terceira sobre 4. Tá? É a mesma coisa. Isso daqui, ó, é tudo igualdade. Raiz quarta de 8 é a mesma coisa que 8 elevado na 1/4, que é a mesma coisa que 2 elevado na 3/4. Tá? É tudo uma igualdade, é tudo o mesmo, os jeitos diferentes de escrever a mesma coisa.